Falar de um triunfo do Bahia é algo que eu não estou acostumado neste ano de 2020. Podemos dividir o jogo desta última quarta-feira em 3 atos. Primeiro ato, a escalação. Tenho certeza, Rasta, que quando você pegou aquela escalação e viu Clayson de titular, você ficou com vontade de bater em Mano Menezes, não foi não? Clayson, titular, eu disse, não é possível, não é possível. Mano Menezes está brincando com a torcida do Bahia. Como diria Albinha de São Caetano, é um treinador brincante, um treinador de brinquedo, calça curta. Enfim, a escalação ainda teve a ausência do Rodriguinho, que foi vetado, foi poupado nesse jogo. E alguém sentiu falta de Rodriguinho nesse jogo? Algum torcedor viu a ausência do Rodriguinho ser algo ruim para esse time? É algo a se observar. Eu, por exemplo, não vi em redes sociais ninguém falando de que Rodriguinho fez falta nesse time. Fazer o quê? Mas esse foi o primeiro ato, a escalação. Segundo ato, primeiro tempo. Como foi o primeiro tempo? O primeiro tempo o Bahia começou meio querendo entender o jogo, mais retrancado, mais na defesa, o Botafogo propondo mais o jogo, mas foi o Bahia que conseguiu chegar na frente com algum perigo. Primeiro, pela esquerda, um lance cruzado para o Gilberto que ele não aproveitou. O goleiro do Botafogo chegou primeiro, a zaga também estava ali pressionando, acabou que não saiu o gol naquele lance. E depois com o Marco Antônio, desde quando eu venho pedindo Marco Antônio como titular nesse time, Rasta? Pois é, o Marco Antônio fez uma cobrança de falta, o Hernando estava muito bem colocado, subiu o centro, cabeceou para baixo, e o goleiro fez uma defesa importante, mandando a bola para o escanteio, o que seria o primeiro gol do Bahia. Mas aí o Bahia começou a gostar do jogo, o Bahia que estava atacando um pouco mais pela direita com o Ramírez. Aliás, gostei um pouco do Ramírez, acho que ainda precisa melhorar um pouquinho mais, ainda não encaixou lá ele como deveria, mas acho que o Ramírez tem espaço nesse time. O Ramírez ali pela direita deu algumas possibilidades para o Bahia naquele lado do campo. O Bahia que começou atacando mais pelo lado direito. E aí depois, amigo, depois que mudou pro lado esquerdo, o Juninho estava inspiradíssimo. Juninho Capixaba foi, para mim, o melhor jogador da partida. Não para mim, acho que para todo mundo. Eu vi muita gente falando isso. O Juninho Capixaba estava dando banho de cuia, fazendo tabelinha na lateral esquerda. Inclusive, foi um dos gols foi a assistência, exatamente a assistência muito bem executada. Ele levantou a cabeça, viu quem estava na área, cruzou rasteiro no pé de quem deveria receber a bola. E com isso, o Juninho se mostrou um jogador diferenciado, acima da média neste jogo, merecidamente o melhor jogador em campo, sem dúvida. E aí o Bahia continuou na sua luta, pressionando mais o Botafogo, buscando o gol. Marco Antônio, eu acho que o Marco Antônio não foi aquele Marco Antônio que eu esperava, mas foi um Marco Antônio muito importante. E foi através de uma falta que ele sofreu e da cobrança que ele fez que o Bahia abriu o placar. Uma cobrança muito bem feita. Aliás, ele já tinha feito uma cobrança de falta na cabeça do Hernando e agora fez mais uma. Botou de mão na cabeça de Gilberto e Gilberto finalmente desencantou. Depois de 13 jogos, o Gilberto marcou o seu primeiro gol no Brasileirão e espero que seja primeiro de muitos. Mas aí terminou o segundo ato, que foi o primeiro tempo, e começou o segundo tempo. O Bahia, no segundo tempo, recuou demais. Eu achei que o Bahia se acomodou um pouco, apesar de ter tido alguns lances interessantes de contra-ataque, mas puxou muito o Botafogo para cima dele. O Botafogo que fez algumas alterações e conseguiu ter mais posse de bola no segundo tempo. O Bahia foi um pouco amassado, mas estava se segurando bem, estava se defendendo bem. O Bahia depois fez algumas alterações. Aliás, falando um pouco do Clayson, que para mim foi a decepção na escalação, não considero que ele comprometeu tanto neste jogo. Eu diria que ele foi um jogador nota média, assim, foi um jogador
médio, talvez ok, foi um jogador ok, não comprometeu. Teve até um lance que ele colocou o Ramires na cara do gol, cruzou a bola na área, o Ramires de cara pro gol, deu uma garoteada, poderia ter sido o Carrasco tricolor, ele que há 2 anos atrás tinha marcado um gol contra o Botafogo, não sei se foi o primeiro gol dele como profissional, acho que foi, poderia ter se consagrado aí como o Carrasco do Botafogo, mas deu uma garoteada, chutou a bola para cima, perdeu a chance de ampliar o jogo, enfim, fica para próxima. Falando da estreia do Elias, o Elias entrou, não comprometeu também, não atrapalhou nada, acho que ainda vai ter que trabalhar um pouco o entrosamento, entender como a equipe joga, como seus companheiros jogam, para poder contribuir com mais efetividade. Acho que o Elias vai encaixar nesse time, tem tudo para ser titular. Um que não pode deixar de ser titular é o Daniel. Olha o meu mantra aqui de novo. Todo jogo do Bahia eu falo, Daniel não pode ser banco. Daniel não pode ser banco. O Daniel, que ainda não tinha jogado com o Mano Menezes, entrou finalmente no segundo tempo. E, meus amigos, você vê a diferença que o Bahia teve no setor ofensivo com a entrada principalmente do Daniel. Eu falo principalmente do Daniel porque o Rossi entrou. O Rossi foi o Rossi. Rossi que teve aí um mimimi nas redes sociais apagando foto do Bahia, entrou no campo e foi mais do mesmo, mas foi interessante em uma situação. Ele estava meio que catimbando ali, teve a bola que ele se machucou mesmo, que ele teve um corte na cabeça, levou 3 pontos, ele praticamente já tinha perdido aquele lance ali e resolveu se bolar com o zagueiro, com o goleiro, para tentar cavar um pênalti que jamais seria pênalti naquele lance ali. Acabou levando a pior, tomou 3 pontos na cabeça após o jogo, porém, aqueles minutos que ele ficou ali em atendimento, aquele momento que ele ficou ali parando o jogo, foi interessante porque o relógio foi correndo, meu amigo, e aí estava mais próximo do fim, foi diminuindo o ímpeto do Botafogo, que estava amassando muito a Bahia. O Botafogo que estava mais próximo do gol do empate do que o Bahia do seu segundo gol, mas o Juninho, meu amigo, o Juninho estava destruindo, não só o Juninho, como o Daniel. O Daniel entrou no segundo tempo e começou a destruir. Ele encaixou muito bem naquele setor do campo. Ele que às vezes estava no lado direito, mas também no lado esquerdo ali com o Juninho, eu vi ele tabelando muito bem. E aquele gol do Elber foi 25% participação do Daniel, 25% participação do Juninho Capixaba e os outros 50% de quem bota a bola para dentro. Afinal de contas, quem bota a bola para dentro é quem vai para a história, lá ele rasta. Mas enfim, o Bahia ampliou 2-0, o Botafogo que estava mais próximo do empate acabou tomando um banho de água fria, mas continuou em busca do resultado, porque afinal de contas esse futebol só acaba quando o juiz apita. Aliás, que juiz FDP, viu, Rasta? Você viu o impedimento que foi marcado em Gilberto no primeiro tempo? Um absurdo! E o mais interessante, a televisão do Eixinho, ficou ali uns 3, 4 segundos em silêncio, ninguém comentou absolutamente nada, não mostrou replay, simplesmente deixou passar em branco. Um absurdo. Plagiando aqui Boris Casoy. Enfim, o Bahia não merecia não ter ganhado esse jogo, pelo que apresentou. Acho que se o Bahia não fizesse aquele segundo gol e tomasse o gol de empate, ia ser doloroso, Rasta, mas o nosso freguês carioca resolveu dar uma ajudinha. E olha que ajudinha, porque o tanto de bola que era cruzada na área e os atacantes do Botafogo não aproveitavam. O Babi mesmo teve um lance que ele recebeu a bola livre, a bola lá no pé esquerdo dele, ele tentou ir com o pé direito, depois se arrependeu, foi com o pé esquerdo, depois foi com os 2 pés, e isso tudo em um espaço de meio segundo. Ele pensou nessas 3 possibilidades, acabou indo com os 2 pés e não fez nada. Melhor para o Bahia, que saiu com o triunfo, o sonhado triunfo. E fazer uma menção honrosa aqui para o Douglas. O Douglas agarrou muito, foi muito importante, estava bem seguro, a segurança no gol do Bahia finalmente voltou.
eu poderia dizer que nesse jogo nós matamos um monte de coelhos numa única cajadada. Gilberto voltou a fazer gol, o goleiro fechou o gol, o Bahia finalmente ganhou um jogo e fora de casa. Então foi vários coelhos aí, não que eu seja a favor da violência contra os animais, fora disso é apenas um ditado popular, rasta mais. O que a gente pode dizer é que são 3 pontos na tabela e de quebra saímos da zona da degola, saímos da lanterna e afundamos um pouco mais o Botafogo, que o bicho vai pegar lá. Não sei se Paulo Autuori vai continuar não, mas aí é com o Botafogo e as baleias. Eu vou dar uma folga aos pontos negativos do Bahia, porque eu vou curtir esse triunfo, porque já faz muito tempo que eu não falo de um triunfo nesses pós-jogos do Campeonato Brasileiro. Esse foi o 12º jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro, mas foi um jogo atrasado da primeira rodada. E acabou aquela história de que o Bahia é um time pronto-socorro, né? É um hospital de campanha onde todo mundo que vem doente, sofrendo, vem jogar com o Bahia e consegue se recuperar. Não, dessa vez foi o contrário, foi o inverso. Eu espero que a confiança desse time tenha sido restaurada. Primeira vitória do Mano Menezes no comando do Bahia, e contra o Sport é outra história, é dentro de casa, é em Pituaçu. Eu não gosto de jogar em Pituaçu, mas vamos que vamos. Bora Bahia, bora Barruts. Veloso, fui!